E aí, pessoal, está começando mais uma edição do nosso Mundo no Campus. E hoje a gente está cheio de novidades que estão agitando o campus da Universidade de Fortaleza. Você acompanha de perto uma visita técnica dos alunos do curso de Pós-Arquitetura e Projeto Sustentável à Casa Paine, que foi restaurada. Ainda acompanha uma experiência cultural pensada nos alunos estrangeiros e buddies, que promoveu um encontro muito especial. Então fica com a gente que o Mundo no Campus está só começando. A gente abre o programa no auditório do Bloco H, onde aconteceu a conferência IMET, que eu e a repórter Marcele Feitosa fomos conferir. É isso aí, eu fiquei sabendo que o evento foi muito especial, contou com debates, lançamento de manual e muita troca de experiência entre os alunos locais e estrangeiros. A gente acompanha agora. A Unifor sediou a conferência IMET, Boas Práticas de Internacionalização. O evento faz parte das atividades do Consórcio Internacional, que reúne instituições da Europa e da América Latina, com o objetivo de promover a mobilidade acadêmica e a troca de conhecimento entre universidades. Em razão também da boa parceria com os diretores de centro, com os coordenadores, são múltiplas as tarefas que envolvem o processo de internacionalização, como o Books Brunch, que teremos aqui em breve também com a leitura mensal de livros e de obras em inglês. Enfim, são muitas estratégias, como a Semana da Internacionalização. Tudo isso vem fazendo com que a Universidade de Fortaleza encontre e alcance um novo perfil de internacionalização. É sempre assim, pensar global, agir local. Essa troca de experiências fortalece as relações entre os alunos intercambistas e nacionais, abre novas oportunidades e amplia benefícios para os alunos que buscam vivências acadêmicas fora do país. Muitas vezes os alunos de graduação ou mesmo pós-graduação, eles não têm noção das possibilidades que nós temos, né? Que nós podemos indicar para eles fazerem alguma atividade de mobilidade internacional, né? Então, muitas vezes, os alunos encontram certas barreiras porque não conhecem como funciona esse processo de internacionalização. E eu diria aqui que o que eu falo para os meus alunos, né, que a principal componente na internacionalização, além da linguagem, né, que você tem que saber uma nova língua em geral, para você fazer a internacionalização, é o planejamento. Mesmo diante de desafios, o projeto conseguiu tornar a experiência enriquecedora e acolhedora para os estudantes, promovendo ações voltadas para a valorização de dimensão internacional dentro da universidade. Foi um desafio a implementação do IMET, porque a gente não tinha um cadastro no site, na plataforma da Comissão Europeia, então desbravar esse caminho foi um desafio na época, em 2022, mas após esse desafio concluído, se tornou prazeroso, na verdade, trabalhar com outras instituições que a gente ainda não tinha parceria, e a gente formou um time, de fato, dentro desse projeto em que todo mundo começou a colaborar para o bem da internacionalização da América Latina, principalmente. Pela manhã, a programação contou com a mesa de abertura e a apresentação do Manual de Boas Práticas, mas as atividades não acabam por aqui e seguem no período da tarde, né, Pedro? Isso mesmo, Marcele. Aqui no auditório, as programações continuam no período da tarde, com o Cultural Connection. Eu já tinha algum conhecimento da cultura brasileira, mas é muito diferente da portuguesa. Eu acho que a nível das aulas foi a minha principal dificuldade, a nível da língua acabei por... Até foi fácil, porque eu entendo bem o português do Brasil, mas a nível das aulas achei mais difícil, mais prático. Lá em Portugal nós temos um ensino muito mais teórico. A nível das pessoas, achei as pessoas todas muito simpáticas, acho que foi muito bem recebida cá e é isso. Eu sou brasileira, estudo em Lisboa, então eu acho que para mim a cultura é mais ou menos a mesma questão, foi mesmo com a faculdade, que como a Francisca já disse, lá é muito mais teórico, aqui é muito mais prático, e nós também tivemos um choque de realidade muito grande vendo a medicina aqui, que muitas vezes nós queremos fazer muito pelos pacientes, mas não conseguimos porque ou eles não cumprem os requisitos que o SUS aceita ou não aceita, enfim. Então eu acho que esse é o maior choque cultural, mesmo para mim, sendo brasileira, tendo ido para lá e voltado para cá. Além das trocas culturais promovidas pelo Cultural Connection, o evento também abriu espaço para as discussões acadêmicas mais específicas, como a apresentação do Slovenian Healthcare System, compartilhado por estudantes internacionais de medicina
que vivem essa experiência na Unifor. Então, acho que o maior desafio foi a barreira do idioma. Quero dizer, não falamos português. E como estávamos em um hospital, então interagimos com os pacientes. Não podíamos conversar com eles porque não falavam inglês. E não acredito que esse tenha sido o maior desafio para nós. Então, os professores e outros alunos foram muito receptivos nesse aspecto. Eles realmente se esforçaram para traduzir para nós. Isso dependia do nível de inglês de cada aluno e também do professor, mas acredito que as principais coisas que precisavam ser ditas foram comunicadas. No fim, ficamos agradavelmente surpresos com a hospitalidade, eu diria. A conferência IMET reforçou o compromisso da Unifor em promover a internacionalização do ensino superior, ampliando o diálogo entre culturas, estudantes e pesquisadores de diferentes partes do mundo. Com isso, a universidade segue como referência na formação de profissionais preparados para desafios globais. Uma das experiências mais legais da pós em Arquitetura e Projeto Sustentável da Unifor é poder ver na prática o que se aprende em sala de aula. Os alunos da pós em Arquitetura tiveram uma verdadeira aula com vários saberes diretamente do arquiteto da casa. Eu fui até lá e vou te mostrar como tudo aconteceu. No dia 17 de setembro, a disciplina de Retrofit e Avaliação Pós-Ocupação promoveu uma visita à Casa Pane, padaria artesanal instalada em um casarão histórico de 1919, na Avenida Santos Dumont. O espaço é hoje uma referência na área de preservação do patrimônio cultural. Mas o que é retrofit? O retrofit, na verdade, ele é uma requalificação que a gente traz, pode ser numa roupa, pode ser no equipamento. No caso da arquitetura, a gente traz esse olhar para os prédios, para a cidade, para as ruas, né? Então, o retrofit é essa requalificação que a gente traz, é esse olhar para trás com um novo uso, né? Então, é esse preservar a história, mas com novas possibilidades. E que é uma estrutura belíssima, todo mundo consegue ver. Mas por que ela é tão importante? É isso que os alunos da pós-graduação em Arquitetura e Projeto Sustentável da Unifor vieram aprender hoje com Romeu Duarte, o arquiteto responsável pelo projeto da casa. Eu queria perguntar de que forma incentivar projetos como esse na cidade de Fortaleza, em qualquer centro urbano, é importante. Por que isso é tão importante para as cidades? Não, primeiramente porque você dá uso, né, a uma edificação, no caso aqui, estava provisoriamente tombado, né, mas que tinha um regime de uso realmente assim, muito infeliz, né, ela foi muito mal ocupada durante muito tempo, né, então é uma forma de você entregar recuperada, né, devolver uma edificação reabilitada, né, ao uso da comunidade. Mais do que revitalizar um espaço, o retrofit da Casa Pane representa a importância de preservar a memória arquitetônica de Fortaleza. Por isso, a presença da pós-graduação em Arquitetura e Projeto Sustentável da Unifor é tão importante e vai além da teoria e aposta em vivências práticas. A gente tenta unir aqui uma prática real de como atuar no mercado da arquitetura, pensando na sustentabilidade, aplicando a sustentabilidade. Essas práticas, quando a gente percebe elas e a gente estuda sobre elas e vem a uma nova prática, a gente também consegue conceituar uma nova linha de trabalho para arquitetos que, quando se juntam aqui nessa pós, eles saiam muito mais preparados e com mais autoridade também na fala sobre as práticas sustentáveis. A profissão do arquiteto é uma profissão muito prática, né? Uma profissão que você tem que estar tanto no campo de trabalho quanto em escritório. Então, você tem a oportunidade de sair da sala de aula e viver, né? Conviver com aquilo que você está estudando entre quatro paredes, né? De ir para fora mesmo, para o edifício. Então, ter aquela aula mais viva, para mim, é extremamente gratificante, extremamente rica. Está sendo muito interessante porque eu acho que é uma especialização em como fazer uma melhor arquitetura. E estou gostando muito dos módulos, achando temas bem pertinentes. A visita técnica à Casa Pane mostra que a especialização em arquitetura e projeto sustentável da Unifor forma profissionais atentos a transformações urbanas e conscientes do valor de preservar a memória arquitetônica. Um aprendizado que une passado e futuro em cada projeto. A Universidade de Fortaleza está promovendo mais uma edição da campanha Biblioteca para Todos, que democratiza o acesso à leitura. Criado em 2018 pela Biblioteca Central da Unifor, o projeto leva pequenos carrinhos de livros a espaços como o NAMI e o EPJ, oferecendo exemplares para leitura livre e gratuita. E neste ano, a iniciativa acontece em sintonia com a campanha Doe de Coração. Os pontos de coleta estão espalhados pelo campus, mas os livros também podem ser entregues diretamente na Biblioteca Central durante todo o ano. A proposta é simples e acolhedora.
Não há necessidade de cadastro nem prazo de devolução. Cada doação representa a chance de espalhar conhecimento e transformação. Agora a gente fala sobre a 4ª Jornada Farmacêutica da Unifor, que debateu inovação e o futuro da profissão. O evento teve palestras com nomes importantes e mostrou o papel essencial do farmacêutico. Acompanhe aí! A 4ª Jornada Farmacêutica da Universidade de Fortaleza reuniu estudantes, egressos, docentes e profissionais da área, abordando novas perspectivas da profissão com foco em desenvolvimento, tecnologia e inovação. É um momento ímpar, estamos em comemoração, a Semana do Dia Internacional do Farmacêutico. Para nós isso é muito grandioso, a gente quer falar aqui de valorização da profissão. Hoje, neste evento, em alusão ao Dia Internacional do Farmacêutico, essa jornada ela vem justamente mostrar diversas áreas que o farmacêutico ele pode atuar, E hoje eu sou testemunha, prova viva de quantas possibilidades o mercado de trabalho traz para os profissionais daqui da Universidade de Fortaleza. O evento reforçou a importância do farmacêutico na promoção da saúde, mostrando que sua atuação vai muito além das farmácias tradicionais, envolvendo pesquisa científica, tecnologia e desenvolvimento de soluções inovadoras. Um evento como esse, ele complementa no sentido de trazer informações que trivialmente não seriam recebidas dentro de uma sala de aula, porque na sala de aula, queira ou não queira, existe uma grade curricular a ser cumprida. E um evento como esse há uma possibilidade muito clara de ir além dessa grade curricular, abordando temas que a direção ache relevante, que os próprios alunos achem relevante para a sua formação. Que engloba maior seria as oportunidades que a própria faculdade oferece para você conhecer também as áreas que a farmácia tem disponível para você. Mais do que atualizar conhecimentos, a jornada estimulou reflexões sobre os desafios contemporâneos da profissão, preparando os participantes para atuar de forma ética, responsável e alinhada às necessidades da população. Ana Bia, você ficou sabendo que a Unifor sediou o primeiro simpósio internacional de saúde coletiva e deficiência física? Sim, eu soube que foi um evento muito especial que reuniu gestores, profissionais da área e muitos especialistas em uma troca de experiências. E que você foi até lá e cobriu tudo pra gente, né, Pedro? Exatamente. Acompanha aí! A Universidade de Fortaleza, em parceria com a Associação Cearense do Esporte Adaptado, promoveu o primeiro simpósio internacional de saúde coletiva e deficiência física. O evento teve como tema Itinerários de Cuidado e Direitos em Perspectiva e abriu espaço para reflexões sobre os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência. A deficiência física e discutir sobre ela se faz necessário na perspectiva interdisciplinar. Então, eventos como esse, além de serem internacionais, eles trouxeram uma diversidade de temas. A gente trouxe o tema saúde coletiva e deficiência, pessoa com deficiência, mas a gente trouxe para cá profissionais de educação física, a gente trouxe para cá fisioterapeutas e a gente trouxe promotores, da justiça e representantes dos conselhos de classe, como também abrimos para a comunidade em geral, pacientes e cuidadores dessas pessoas, para que a gente possa discutir de forma ampla, generalista, eu digo no sentido de todos incluídos, para que a gente traga saúde para essa população específica. Aqui na História 4, o simpósio reúne pesquisadores, profissionais da saúde, gestores públicos e estudantes para dialogar sobre os direitos e o cuidado com a pessoa com deficiência. O simpósio contou com palestrantes internacionais que participaram de forma online. O professor Homero Aceros, da Universidade Cooperativa da Colômbia, trouxe um olhar sobre políticas, práticas e desafios da saúde coletiva e qualidade de vida na deficiência física. Já a professora Esther Patrícia Garcia, fisioterapeuta e pesquisadora colombiana, abordou os itinerários terapêuticos e o cuidado voltado à saúde da pessoa com deficiência. É um assunto bem perpetuante, muito atual, que agrega bastante na nossa profissão, principalmente na fisioterapia. Saber como lidar com esses tipos de paciente é essencial para a evolução deles, para conseguir proporcionar um atendimento mais digno, mais adequado, mais empático. Então, é de grande valia participar desse tipo de evento para adquirir mais conhecimento, adquirir mais capacidade de poder tratar esse público de uma forma mais igualitária e digna. Entre os convidados também estiveram presentes representantes de órgãos públicos e de conselhos profissionais.
que destacaram a importância de fortalecer as políticas públicas e ampliar o acesso à reabilitação. As políticas públicas que são hoje utilizadas para as promoções aos PCDs, elas são muito deficitárias. A gente poderia incrementar cada vez mais novas políticas públicas, onde a gente poderia oportunizar mais a rede pública na questão da atenção básica, uma atenção maior aos PCDs, que eles pudessem ter voz e vez nessa utilização. Uma forma de conceituar, né, a pessoa com deficiência menos como um indivíduo a ser corrigido, né, e mais como um cidadão de direitos plenos, né, que precisa da terapia no sentido de dar mais autonomia, né, a seu modo de vida. Então, você encontra setores da sociedade ainda com essa perspectiva confusa ou atrasada, né, ainda nesse modelo médico mais corretivo, e isso é algo que eu acredito que os agentes de saúde têm que fazer sua parte para ajudar a avançar na sua cultura num modelo social, né, que é esse modelo que vê mais a independência dessas pessoas, o que é que elas estão precisando para funcionar com autonomia, que adaptações elas precisam para ter essa autonomia, mais do que pessoas a serem corrigidas em algum defeito. Eu acho que despertar, né, principalmente nos alunos, que são profissionais que estão em formação, para ter esse olhar mais sensível e mais direcionado, né, de inclusão principalmente dessa pessoa, que também é um paciente do SUS e como tal tem também direitos, né, e esses direitos devem ser respeitados, inclusive com prioridade, né, decorrente da lei, que muitas vezes a gente vê que na prática isso não acaba acontecendo. Então, eu acho que essa mudança de paradigma, essa mudança cultural, né, ela é extremamente necessária, a questão da educação permanente também, e são espaços como esse em que a gente pode discutir isso com excelência. O encontro também contou com a participação da Associação Cearense do Esporte Adaptado, que reforçou a importância de ampliar espaços de discussão e de atuação em prol da inclusão. Principalmente a aplicação das leis, como elas podem ser implantadas de fato do usuário para chegar até a finalidade que seria um atendimento especializado. O encontro foi um marco para aproximar diferentes vozes em torno da saúde coletiva e da inclusão. A iniciativa reforça o compromisso da Unifor em articular ensino, pesquisa e extensão com impacto direto na vida da comunidade. Você ficou sabendo que pesquisadores aqui da Unifor desenvolveram um aplicativo que pode auxiliar profissionais da saúde e pacientes no tratamento de reabilitação vestibular? Chamado de RIV, o sistema funciona em duas plataformas, no celular, com versão Android voltada ao paciente, e em um site administrativo, usado por professores e estudantes da área de saúde. A ferramenta disponibiliza um banco de dados com exercícios personalizados, permite o acompanhamento remoto dos pacientes e garante que alunos aprendam na prática como conduzir casos clínicos. Coordenada pela professora Renata Parente, a pesquisa contou com a participação de estudantes e docentes dos cursos de Fonoaudiologia, Ciência da Computação e Engenharia da Computação. Você sabe o que é um comitê de ética? Para você saber tudo sobre isso, eu fiz uma entrevista com o professor Aldo Angelim, coordenador do Coética relacionado à Unifor. Olha só. E aí, pessoal, eu sou Ana Beatriz Cassebe, estudante de jornalismo e repórter da TV Unifor, e hoje eu tenho a honra de conversar com o professor Aldo Angelim, coordenador do Comitê de Ética da Unifor. Eu queria que você se apresentasse, professor, para começar, perguntando como que começou a sua trajetória aqui, quem você é, como você chegou até o Comitê de Ética. Eu sou o professor Aldo Angelim, eu estou aqui na Unifor há 21 anos, né? E, na verdade, dentro do Comitê de Ética eu já estou cerca de 13 anos, mais ou menos, né? Então, comecei inicialmente como membro avaliador de projetos de pesquisa e depois eu fui para a coordenação. Então, atualmente, estou como coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Explica pra gente o que é esse comitê, para contextualizar para o pessoal. Então, o que acontece? Por que existe comitê de ética? Né? Para proteger participantes de pesquisa, aquelas pessoas que são convidadas a entrarem na pesquisa, né? Então, toda pesquisa que envolve pessoas, né, de forma direta ou indireta, né, seja da área da saúde, seja da área de gestão, direito, enfim, qualquer área que envolva pesquisa científica com humanos, de forma direta ou indireta, há necessidade de uma avaliação ética prévia à coleta de dados. Por quê? Porque a gente entende que toda pesquisa que envolve pessoas, você pode ter riscos ali, né? Os riscos podem variar de riscos baixos até riscos mais importantes, né? Mais elevados.
Então, o comitê de ética, ele avalia o projeto de pesquisa antes da coleta de dados, né? E aí, se estiver tudo bem, né, tem uma série de critérios, e se estiver tudo bem, o projeto é aprovado, e aí o pesquisador efetivamente pode começar a fazer a sua coleta de dados. E o COETIC atua como guardião dos direitos, como você falou. Exatamente. A gente pode resumir assim, né? Quais são os maiores desafios éticos que o comitê enfrenta atualmente? Os maiores desafios, na verdade, é que essa pesquisa sempre esteja muito adequada, né, com riscos pensados pelo pesquisador. A gente sabe, como eu falei, se toda pesquisa envolve riscos, então a possibilidade de risco sempre vai acontecer, né? Então, o nosso grande desafio é ter um projeto de pesquisa que identifique de forma correta esse risco e pense formas de redução desses riscos, né? Então, na verdade, não é papel do comitê de ética proibir pesquisa. Pelo contrário, né, a gente estimula que mais e mais pesquisas sejam feitas, mas dentro de padrões éticos, né? Com riscos que sejam pensados, que sejam avaliados pelo pesquisador, que possam ser reduzidos ou até mesmo anulados, né? Com uma maior participação e um maior cuidado dessa pessoa que é convidada a entrar na pesquisa. A gente sabe que o participante, essa pessoa que é chamada, né, para entrar na pesquisa, geralmente é um leigo, né? Ele não sabe do que vai acontecer, né? O pesquisador, nesse momento, ele sabe de todas as etapas, né, de todas as etapas, de todas as fases. Então, cabe ao pesquisador deixar de forma clara, né, o que é que vai acontecer com aquele participante. Existem alguns documentos importantes, como, por exemplo, o termo de consentimento livre e esclarecido, é um documento que o participante ele toma conhecimento do que é a pesquisa, por que está sendo feita, e se estiver tudo bem, ele assina concordando que pode participar daquele momento, né, daquela pesquisa. O senhor foi falando, eu fui pensando como isso não é divulgado da maneira que deveria, Sim. porque é um comitê muito necessário, é um Sim. serviço muito necessário, né? Na verdade, a gente, assim, cerca de 80%, né, do que a gente recebe são pesquisas da área da saúde. Então, há uma necessidade, assim, grande, e isso ainda está muito inicial, muito incipiente, de que outras áreas, a área das ciências jurídicas, ciências tecnológicas, da gestão, também mandem suas pesquisas também, né? Se forem pesquisas científicas que envolvam pessoas, uma simples entrevista, por exemplo, já teria necessidade de uma avaliação ética prévia. E existem representantes de cada núcleo, né? De centro de ciência, centro de... Nós somos atualmente um corpo de 20 membros, né? Dos 20 membros, a maior parte é do grupo da área da saúde, porque 80% dos projetos que nós recebemos são também da área da saúde, mas nós temos professores dos outros 3 centros, né? Ciências tecnológicas, jurídicas e de gestão. E uma coisa importante é que dentro desse corpo de 20 membros, também nós temos 2 representantes de participantes de pesquisa, ou seja, pessoas que são inclusive fora da Unifor, né? E que participam das nossas reuniões, avaliando os documentos, avaliando como seria a participação daquelas pessoas, enfim, né? Ajudando a fazer uma avaliação ética adequada. Como o senhor enxerga a relação entre a ética, entre esse serviço do comitê com a inovação, que é muito pregada pela universidade? A gente sabe que hoje, né, na vice-reitoria de pesquisa, tem 2 grandes focos, né? A área da pesquisa e a área de inovação. A área de inovação, por exemplo, com desenvolvimento de aparelhos, de programas, enfim, com novas conquistas, aí, principalmente envolvendo IA, né, que é um campo super novo, né? Então, essas pesquisas, elas, em muitos casos, precisam de uma avaliação ou de usabilidade de um certo aparato, ou de satisfação, né, de um certo programa. Então, aí é que entra também um comitê de ética, né? Foi bom você destacar, porque a gente pensa que o comitê ele avalia só pesquisas científicas puras, mas pesquisas de inovação também, né, que geram conhecimento, que geram ciência, também precisam passar por avaliação ética prévia. E como o senhor enxerga a evolução da ética em pesquisas nos últimos anos, né? E quais são as tendências que o senhor acredita serem mais fortes, que vão moldar o futuro dessa profissão, dessa área? Uma delas eu já falei, né? É a questão de pesquisa com IA. Então, assim, cada vez mais a gente está recebendo pesquisas que usam metodologias virtuais ou pesquisas que estão avaliando programas ou então outras questões que envolvem inteligência artificial. Então é um desafio muito grande porque a gente está aprendendo também com essas pesquisas, né? Muita coisa nova que a gente não tinha há 10 anos, né? Então assim, e um outro desafio importante é que a Unifor ela está com um foco grande agora na produção de pesquisa, tanto na graduação quanto na pós-graduação,
Para você ter uma ideia, quando a gente começou a nossa gestão, né, enquanto coordenador do Comitê de Ética, a gente recebia por volta de 20 projetos por mês para avaliar. Hoje esse número mais do que dobrou, né? Tem meses que a gente tem 50, 60 projetos de pesquisa para a gente poder avaliação, né, para fazer a avaliação. Mas é um desafio importante dar uma resposta, né, ao pesquisador, inclusive em um tempo hábil. No nosso Comitê de Ética a gente se orgulha disso, de dar um tempo um tempo de resposta que gira ali em torno de 20 dias, 20 a 30 dias, né? Enquanto a gente sabe que tem outros comitês de ética que demoram muito mais tempo. Então a gente tem esse desafio de avaliar de forma efetiva, com qualidade, mas também de sermos ágeis, né? De dar um tempo de resposta rápido para o pesquisador. A pandemia trouxe muito isso, né, de imediatismo, de coisas rápidas, imediatas. Quais são as mudanças permanentes que o senhor acredita? Acho que falar um pouco mais sobre isso, né? Que ocorreram na ética em pesquisas nesse período, principalmente. Uma coisa assim que a gente viu que marca exatamente o momento ali da pandemia para cá foram as pesquisas virtuais, né? O que quer dizer isso? Aquelas pesquisas que eu acho que todo mundo já deve ter recebido, né, pelo WhatsApp para poder participar de alguma pesquisa, né? E essas pesquisas, se têm caráter científico, elas são válidas, né, embora a coleta de dados seja toda virtual, né, seja enviando um Google Forms, via WhatsApp, enfim. Mas se elas seguirem o rigor científico, elas são válidas e também tem que passar por avaliação ética, né? São pesquisas que geralmente envolvem um risco baixo ao participante, porque ele pode responder do seu celular, em casa, ou em um ambiente que você tem um controle maior de riscos, mas que pode constranger a quem está participando, né? Então, por conta desse risco, essas pesquisas também são necessárias, né, que sejam avaliadas pelo Comitê de Ética. Outra coisa, essas informações, elas são respondidas por um questionário que pode ser extraviado, né? Pode ir para a nuvem e pode ser perdido. Então, são informações que se referem a um participante, né? Uma pessoa que está ali, que cedeu para a pesquisa, mas que não podem ser divulgadas de forma pública, né? Então, assim, uma coisa que a gente viu muito e que a gente também está aprendendo e cada vez mais recebendo são as pesquisas com recrutamento e com coleta de dados de forma virtual. E para a gente fechar de uma maneira especial, eu queria perguntar para o senhor o que você diria para quem quer começar nessa área de pesquisa em ética, essa área que aborda todos esses temas? Olha, primeiro eu gosto de falar que essa área é sempre desafiadora. Fazer pesquisa aqui no Brasil é sempre desafiador, né? Mas que não desistam, né? A gente tem um certo mito que comitê de ética é burocrático, demora muito, mas aos poucos a gente está tentando quebrar esse mito, né? A gente está tendo respostas rápidas nas nossas avaliações. Então eu diria ao pesquisador para não desistir e encarar esse momento importante de avaliação ética como um processo natural, né? Porque se envolve pessoas, envolve riscos. E aí o Comitê de Ética está aí para proteger essas pessoas também. Eu queria muito agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo e parabenizar pela sua vasta experiência também nessa área. O trabalho da Coética é fundamental e é muito importante ter alguém representando aqui. Bom, eu agradeço também o momento, que agradeço essa possibilidade da gente divulgar um pouco mais do nosso Comitê de Ética. Muito obrigada também pela sua companhia e até o próximo Mundo no Campus.